Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Luiz e nós estamos juntos para mais uma oração da noite. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem que fez uma oração muito sincera diante de Deus e Deus o surpreendeu com a sua resposta. Foi impressionante. Mas antes, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, também acionar o sininho de todas as notificações e você será avisado pelo YouTube do nosso próximo vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade também para deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. E a todos vocês, eu peço que dê o seu like, seu joinha, para que o nosso canal seja fortalecido aqui no YouTube. Então vamos para a reflexão da palavra de Deus e depois deste momento de reflexão nós vamos orar. Fique aí até o final, pois Deus tem uma mensagem para o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim: O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear. Este verso ele é muito importante. Ele já fez a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na minha vida e na sua vida, ainda que talvez você não se lembre desse versículo, mas esse versículo já foi importante, muito importante, e será muito importante para a nossa fé, porque ele fala do caminho do justo, daquele que serve a Deus, daquele que anda a Deus, e esse versículo nos fortalece. Fortalece por quê? Porque muitas vezes nós estamos andando a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de vida, e parece que estamos vivendo uma noite de escuridão. Parece que enxergamos assim aquela pequena luz no horizonte, mas parece que está ainda muito longe e nada se clareia com tanta facilidade. Mas esse versículo vem nos lembrar que o caminho dos justos, ele é dessa forma. Ele vai clareando, Deus não nos abandona, pelo contrário, ele vai esclarecendo, esclarecendo, vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia pleno. E isso já aconteceu na sua vida, já aconteceu na minha vida também. Há momentos que você pensou que nada ia dar certo para você, mas de repente aquilo foi tomando forma, foi mudando, você foi trabalhando, deixando Deus agir, deixando Deus trabalhar no seu coração, você foi ficando mais experiente, você deixou de reclamar com tanta intensidade, passou a trabalhar mais, a esperar mais em Deus, ou seja, ter experiências diárias com Deus, e isso foi fazendo com que essa mensagem, esse sol, essa claridade fosse acontecendo na sua vida. Nós, quando olhamos, por exemplo, para a figura de José do Egito, nós vemos exatamente isso. Um moço chamado por Deus, justo, obediente, que alegrava a família. De repente, seus irmãos invejosos vendem-o, tentam matá-los, mudam de ideia, vendem ele para ser escravo lá no Egito, e tudo parecia dar errado para José. Mas na verdade, tudo estava dando certo, porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo que nós vamos ver lá no finalzinho do livro de Gênesis, quando a família de José ele conversa com eles falam assim: não fiquem preocupados, eu perdoo vocês, pois não foi para a morte, mas foi para a vida, a preservação da vida que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Então eu não estou triste com vocês. Por quê? Porque José tinha um relacionamento com Deus. Onde quer que ele estivesse, ainda que fosse uma noite escura, ele sempre olhava para o horizonte e ele via aquele raio de claridade, sabe? Assim, a aurora de manhã, logo cedo, assim na madrugada, quando você olha, está meio escuro, de repente vai clareando aos pouquinhos, daqui a pouco está mais claro. E o versículo que a gente leu fala de um processo, né? Porque vai clareando.
não é assim, instantâneo, vai acontecendo um processo. Esse processo nos fala que cada dia eu e você, nós podemos crescer diante de Deus nos nossos relacionamentos com Ele, na nossa vida, na nossa forma de encarar as coisas que nós encaramos. Então veja, é um aprendizado abençoado, né? Quando eu olho também para a vida de Jabes ou Jabes, você tem isso lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, tem um livro famoso, né, chamado A Oração de Jabes. Quem é esse rapaz, né, esse moço? Esse nome Jabes significa que a sua mãe o gerou e o trouxe ao mundo em muitas dores. E tudo indica, né, ali os acontecimentos e a leitura do texto bíblico, que Jabes tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Até parece muitas pessoas hoje em dia, você olha assim para cima, essa pessoa tem tudo para dar errado. Talvez até você mesmo já pensou sobre isso. Eu só faço coisa errada. Tudo que eu faço não dá certo. Relacionamento eu não consigo prosperar. A vida financeira eu não consigo. Isso ou aquilo eu não consigo. Mas Jabes, como estava destinado ao fracasso, um dia ele fez uma oração poderosa. E eu quero ler essa oração de Jabes com você, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel. Olha só que poderoso. Como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Oh, aleluia! Tudo que eu quero, meu irmão, minha irmã, é que Deus atenda o seu pedido, a sua oração. Ele estava destinado ao fracasso, mas Deus mudou a vida dele, mudou a sua história. Ele fez uma oração sincera, uma oração assim maravilhosa, dizendo: Deus, me preserve do mal, não permita que o mal me domine, mas Senhor, alonga as minhas fronteiras, a minha visão, a minha forma de enxergar as coisas. Senhor, aumenta a minha capacidade, a minha sabedoria, aumenta a minha forma de ver as coisas e trabalhar com elas, para que eu seja bem-sucedido. Olha só que parceria. Ele não pediu simplesmente um milagre para Deus, falou: Deus, me ajuda a entender e me ajude a pensar e tomar as decisões de uma forma correta. E diz o texto bíblico que Deus atendeu a sua oração. Querido irmão, querida irmã, eu não sei qual é a noite escura que você tem vivido, mas eu te digo que o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, está por perto e logo, logo será dia na sua vida. Então somente não desista, mas busque ao Senhor e, assim como Jabes, faça uma oração sincera diante de Deus, dizendo a Ele das suas dificuldades e dos seus limites, das suas fraquezas, e peça para Ele expandir o seu horizonte, e você ouvirá, assim como Jabes ouviu. Deus ouviu o seu pedido. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, Senhor, e agora também esta noite. Deus, nós refletimos na Tua palavra e, ó Deus, como diz o texto, Senhor, de Provérbios, o nosso caminho, o caminho do justo, ele não é fácil, ele é sempre pedregoso e difícil, porque a gente procura fazer as coisas de uma forma correta. Senhor, ainda que isso pareça difícil e pareça até espinhoso, mas o fato é que ele vai clareando, expandindo e logo, logo se torna o sol do meio-dia. Deus, assim como no exemplo de José do Egito e também de Jabes, esse irmão, esta irmã que ora comigo neste momento precisa, Senhor, ter esse espírito sonhador que estava em José e a capacidade de José sempre seguir adiante, confiando no Senhor, tendo uma vida com propósito. E que também, Senhor, se cumpra na vida dessa irmã o espírito que esteve também com Jabes, que foi sincero, ó Deus, olhou para Ti e pediu ajuda, pediu que o Senhor ampliasse os seus horizontes, o Senhor ouviu a sua oração. Pai, eu peço que isso também aconteça com esse irmão, com esta irmã, e ela tenha, ó Deus, ele tenha testemunhos maravilhosos para contar desta oração que estamos fazendo nesta noite, desta reflexão. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido irmão, querida irmã, glória a Deus, até amanhã cedo no nosso
na nossa oração da manhã. Compartilhe esta oração com um amigo, com uma pessoa que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Vamos abençoar essas vidas, amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã cedo.